especial de hoje, eu queria só deixar alguns lembretes, tá, pessoal? Vamos assinar aí o canal do YouTube, né, o nosso canal no YouTube, deixar o sininho ativado para vocês receberem as notificações de novos conteúdos, tá? E ao longo do webinário, vocês podem utilizar também o chat para enviar perguntas, dúvidas, sugestões. A gente vai lendo ao longo aí da apresentação e, ao final, a gente traz isso daqui para o nosso convidado. Sem mais delongas, já vou aqui apresentar, né, o nosso convidado. Obrigado, professor Mitsuru Yanase, Iguchi Yanase. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite, né? O professor, ele é também autor de um dos nossos livros, né? Gestão de Marketing e Comunicação, Avanços e Aplicações, já está aí na sua terceira edição, é um dos livros mais vendidos de marketing, né? Um best-seller aí, e a gente vai deixar, inclusive, pessoal, aqui no chat um link para quem quiser comprar o livro, tá? E antes do professor já começar a contar um pouquinho, trazer um pouco aí até do seu próprio currículo, eu queria fazer uma provocação, professor. Lá no seu livro, né, já que a gente está falando do livro, do lançamento desse livro, eu já queria começar com uma provocação importante, né? Lá no seu livro, logo lá na introdução, o senhor já fala assim, marketing é ferramenta, atividade ou é o quê? E aí eu vou ler na íntegra aqui um trechinho do livro que diz o seguinte: considerar marketing como simples atividade, ferramenta ou departamento organizacional é um equívoco imperdoável. É ignorar a sua abrangência, é fracionar, reduzir ou até mesmo anular a sua eficácia. Eu acho que essa provocação já dá um pontapé inicial aí para a gente começar a falar desse tema que é tão relevante. Hoje a gente vai trazer um foco aqui para as instituições de ensino superior, mas que eu acho que pode ser relevante para qualquer negócio. Professor, me conta um pouquinho, se apresenta e conta para a gente um pouquinho sobre o que é o marketing, o que ele pode representar em termos estratégicos aí para as instituições de ensino superior. Pois é, Carol. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar esse tema, gestão de marketing e comunicação nas instituições de ensino superior. Conforme vocês vão ver essa resposta, que a resposta que eu vou dar a Carol por essa provocação, ela vai abordar marketing como está escrito no título. Marketing é gestão, e ela é uma gestão não particularizada de uma atividade ou de uma ferramenta, mas é de uma gestão sistêmica de todo o processo, né, que acaba culminando na oferta de serviços acadêmicos, na cobrança, no acesso que as instituições dão para os seus alunos, né? E, obviamente, a comunicação. Deixa eu me apresentar antes, né? Eu sou Mitsuru Iguchi Yanase, apesar do nome, sou brasileiro, né? Nascido terceira geração, sou professor titular da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo há mais de 4 décadas, pessoal, vocês ouviram certo. Há mais de 4 décadas eu sou professor da ECA. Eu coordeno o CEACOM, que é o Centro de Estudos de Avaliação e Mensuração em Comunicação e Marketing, onde nós desenvolvemos, pesquisamos métricas para avaliar os resultados das estratégias de marketing e comunicação. Né? Para algumas empresas, nós realizamos esse levantamento, né? Esse desenvolvimento de métricas. Coordeno o curso de extensão, curso de especialização, curso de atualização da ECA USP, nas áreas de marketing e comunicação. E sou consultor de empresas, eu não tenho o regime integral na USP, portanto, eu posso manter uma empresa de consultoria, e recentemente realizamos um planejamento estratégico de marketing e comunicação para a Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é a Faculdade de Agronomia da USP, e que está ranqueada entre os 5 melhores faculdades, escolas de agrobusiness no mundo. Conforme a Carol colocou, sou autor do livro Gestão de Marketing, Comunicação, Avanços e Aplicações, né? Por favor, comprem, né? Nós temos aí a colaboração de vários professores que fazem parte da nossa equipe nos cursos, né, de extensão da ECA USP, e também o autor do livro Retorno de Investimentos em Comunicação, que é um pouco de propaganda, né? Nós temos aqui a capa da gestão de marketing, a capa do retorno de investimentos em comunicação.
Antes de prosseguir, eu vou deixá-los vendo a capa, mas eu queria definir efetivamente marketing dentro daquilo lá, né, dando um prosseguimento àquela provocação que a Carol fez no início. Vira e mexe, né, nós ouvimos expressões do tipo: aquela faculdade oferece cursos de baixa qualidade, mas o marketing que eles fazem é tão bom que acabam completando todas as vagas oferecidas. Aquele professor, ele não ensina nada, mas ele é um excelente marqueteiro, ele consegue se vender bem, né? Quando nós ouvimos expressões desse tipo, parece que marketing é uma atividade para dourar a pílula, para fazer uma coisa que não é boa parecer boa, né? Parece que é uma estratégia de fazer com que as pessoas se convençam a comprar um produto ou um serviço que não seja adequado e não seja de qualidade que ele gostaria de ter. E eu sempre dou esse exemplo, porque isso de fato aconteceu na minha vida. Após muitos anos pesquisando, estudando marketing, né, e dando consultoria, eu, na realidade, descobri o que era efetivamente marketing, né? Quando os nossos filhos, né, eu e minha esposa, nós temos 2 filhos, eram adolescentes, hoje já são profissionais, um é professor doutor lá na Unifesp, e outro é gerente sênior de finanças de uma corporação multinacional. Quando eles eram adolescentes, eu tinha certos problemas de relacionamento, né? Um momento que eu estava lá, eles não queriam estar comigo e vice-versa, tinha dificuldade do diálogo. Aí um dia eu cheguei e falei assim: puxa vida, que raio de produto pai eu sou? Eu não estou conseguindo colocar esse produto pai adequadamente junto ao mercado, filhos. E então eu comecei a pensar: poxa, eu preciso usar as estratégias, né, os conceitos de marketing para esse planejamento de marketing paterno, né? A primeira coisa, o que é ser um pai, né, um produto pai? Que tipo de atitudes, comportamentos, né, de relacionamento que eu tenho que conceder, o que eu devo, né, apresentar aos meus filhos, né, ao mercado filhos. O segundo passo foi entender as expectativas, o potencial de consumo do mercado filhos em relação ao produto pai. Obviamente, como adolescentes, eles não queriam estar todo o tempo comigo, né? Eles não tinham muito tempo para consumir o produto pai. Ao mesmo tempo, eles tinham necessidades em relação a esse produto pai e expectativas. A partir do momento que eu comecei a entender isso, comecei a compreender quais eram as expectativas e necessidades do produto pai, né, em relação ao mercado filhos, esse mútuo conhecimento fez com que eu me aproximasse e estabelecesse estratégias adequadas, né? Então, quando nós falamos em marketing, não estamos falando de uma atividade, de uma ação, né, persuasiva de venda, mas nós estamos falando de uma gestão que, obviamente, vai levar a essa persuasão, a essa venda. Aqui eu coloco um fluxograma que eu chamo de fluxograma dos 3 puts, né? Um professor da nossa equipe falou que é o putômetro do professor Mitsuru. Eu não consigo apresentar nenhuma palestra sem apresentar o putômetro, ou esse fluxograma dos 3 puts. Eu entendo que uma instituição de ensino superior, ela precisa de colocar para dentro de si os tais dos inputs. Esses inputs passam pelos throughputs, a palavra true em inglês significa por meio de, através de, para produzir os outputs. Né? Nada, nenhuma novidade até. O que são os inputs que uma instituição? Eu coloquei basicamente aquelas, né? Se eu esquecer nenhuma, está em outros, né, pessoal? Né? Mas uma instituição precisa colocar recurso financeiro, sem dúvida, investimento, né? Para abertura da instituição, para expansão, capital de giro, para se manter no negócio, né? E tem que ter também, obter contribuições, né? Universidades americanas são pródigas em conseguir contribuições do alumni, né? Dos ex-alunos, tal, né? Recursos humanos, né? A instituição tem que contratar pessoal administrativo, corpo docente de qualidade, o pessoal operacional, né? Os recursos materiais, ter uma infraestrutura adequada, equipamentos, material didático, material geral, informações, tecnologia de ensino, né? Todos os inputs, por isso que é né, para dentro, colocar para dentro, passam pelos throughputs, que são basicamente os processos didáticos, sistemas administrativos, as políticas, né, que as instituições acabam
definindo e tentando cumpri-las, né? A cultura organizacional e o clima organizacional também faz parte, né? Obviamente, algumas faculdades aí mais elitizadas têm um determinado tipo de cultura organizacional diferente de uma faculdade mais popular, né? A questão da logística, que é a movimentação de informações, de pessoas, né? de materiais, tá? O armazenamento e a comunicação administrativa, aquela comunicação voltada à gestão, né? A planejar, organizar, coordenar e controlar. Esses inputs passam pelos throughputs e acabam resultando nos outputs. O que são os outputs? São exatamente aqueles 4 P's de Jerome McCarthy, né? Quem teve um contato com marketing já tem aí uma ideia do que eu estou querendo apresentar como os outputs, né? Jerome McCarthy, ele falou que as decisões de marketing estão em relação à adequação do produto. Aí eu queria diferenciar, né? O produto é uma forma genérica de falarmos, né? O produto pode ser dividido em bens e serviços. Bens, o que são bens? Bens são aqueles produtos que efetivamente eu vendo e a pessoa vai consumir no momento em que lhe convier. Né? Por exemplo, aquelas aulas gravadas, né? Pacote de aulas gravadas, seria um bem que uma instituição está vendendo. Agora, o que seria o serviço? É aquele produto que, à medida que ele é oferecido, ele é consumido. Então, uma aula, né, presencial, uma aula live presencial, né, uma palestra como estamos dando aqui, seria o quê? Um serviço. Tá? Então, tudo isso está em função de oferecer serviços de ensino, extensão e pesquisa. Né? Uma instituição tem que ter também serviços de extensão, a comunidade, de pesquisa também. Tudo isso também chega naquilo que a gente gostaria de ter como retorno, é o P, né? O Product é o primeiro P de Jerome McCarthy, o segundo P é Price, então a remuneração, a mensalidade que nós vamos cobrar dos nossos alunos, né? E eu colocaria mais alguma coisa aqui, a reputação. A gente não quer ter só como retorno, uma instituição de ensino superior não quer ter como retorno só a questão do preço, né, uma remuneração adequada dos cursos que a gente está oferecendo. A gente também quer ter por parte da comunidade, né, uma imagem diferenciada, ou seja, nós queremos ressaltar e ter uma reputação diferenciada. Uma instituição tem que dar acesso, né? Trazer conveniência para quem vai consumir os seus produtos. Né? Hoje, por conta da pandemia, os cursos à distância estão tendo uma grande aceitação. Por quê? Porque estão levando acesso a pessoas que estão em outras regiões ou estão com dificuldade de mobilidade. Né? E a comunicação. Aqui no Jerome McCarthy, o terceiro P é place, lugar de venda, e o quarto P é product. Não, desculpa, é promotion, que a gente acaba ampliando um pouco para a ideia da comunicação, ok? Então, nós vemos aqui a estrutura de um processo sistêmico de uma instituição de ensino superior. Ela está aqui oferecendo isso e isso está concorrendo com o que as outras instituições estão oferecendo. Qualquer problema que eu tenho aqui vai redundar em problemas aqui. Se eu tenho pessoal administrativo sem problema, com problemas, ou né, eu vou ter aqui a questão da remuneração, de acesso, de venda do produto, do próprio percepção do serviço que nós vamos... Né, a questão da infraestrutura, material didático, processos que nós decidimos que vamos utilizar, os sistemas, não? Comunicação administrativa, que não entrosa os setores que fazem parte da minha instituição, acabam trazendo problemas nos outputs. Então, quando nós falamos em marketing, e o título dessa palestra, desse bate-papo, é bem adequado, porque nós falamos em gestão de marketing e comunicação. Administrar sistemicamente todo esse processo para oferecermos outputs adequados aos segmentos de mercado que nós vamos decidir operar. E quando nós falamos em instituição, nós temos aqui a instituição e temos o mercado. Nenhuma instituição consegue vender todos os cursos para todo mundo. Então, eu tenho, né, que efetivamente me conhecer, saber
das minhas potencialidades, necessidades, expectativas e também do mercado, e tentar efetivamente atender. Quando nós falamos em marketing, parece que o foco é em cima do mercado. Então, vamos ver o que o mercado, né, de ensino superior está necessitando, né? E tudo que está necessitando, vamos tentar atender, né? Então, o foco somente aqui, tudo bem, né? Justifica o nome marketing, né? Porque marketing são atividades voltadas ao mercado. Mas, na minha concepção hoje, o foco não pode ser apenas, né, em entender o potencial dos segmentos, né? Hoje nós temos aí um contingente bastante grande que não está sendo muito atendido, né, em termos assim do mercado do ensino superior, né? Estima-se que no Brasil, eu tenho aqui alguns números que eu coletei, que estima-se que 45 milhões de pessoas estão na idade escolar, né, de ensino superior, né? E que temos aí uma abertura anual de 16,4 milhões de vagas, e dessas apenas 22% são preenchidos, né? Então, temos aqui 78% de vagas em ensino superior não preenchidas, né? Então, existe um mercado aqui, quer dizer, né? Como nós podemos trabalhar esse potencial, as necessidades que esse mercado tem, as suas expectativas, certamente. Só que a minha instituição, ela também tem potencial limitado, ela tem as suas necessidades e tem suas expectativas. Uma instituição mais nova tem expectativas também diferentes de uma instituição que está há algum tempo, uma instituição voltada a áreas exatas tem potencial, necessidade, expectativas de uma outra que está nas áreas sociais, né? Então, cada um tem o seu potencial, necessidades, expectativas. Qual é o desafio do marketing? Tomar decisões que equilibram cursos e que quantidade de cursos nós vamos oferecer, né? Qual a mensalidade que nós vamos cobrar? Onde nós vamos, né? Para que mercado, segmento nós vamos atender? Decisões dos 4 P's, né? 4 outputs. E essas decisões têm que efetivamente contemplar o potencial, necessidades, expectativas dos segmentos escolhidos, ao mesmo tempo que essa quantidade de cursos, né, essa mensalidade, atenda ao nosso potencial financeiro, às nossas necessidades de cash, nas expectativas de lucratividade. Essas decisões têm que ser equilibradas. Muitas vezes elas não são equilibradas e, portanto, a instituição perde muito, né, e efetivamente tem problemas de curto, médio e longo prazo. À medida que eu tomo decisões equilibradas, ofereço e mantenho o equilíbrio, a palavra equilíbrio está muito ligada à sustentabilidade de negócio. Se as decisões são desequilibradas, certamente essa relação é insustentável. Então, é fundamental buscar esse equilíbrio. E quando eu falo em equilíbrio, não significa que nós temos que ser conservadores. Então, só lançar cursos novos, né, novas habilitações ou novos produtos, né, acadêmicos, quando nós tivermos o outro lado garantido, não. Nós podemos oferecer, né, ser os primeiros a oferecer um curso diferenciado, né, uma novidade em termos educacionais e tal, mas sempre de olho no equilíbrio. Sempre de olho em equilibrar a relação e depois, obviamente, né, termos aí uma situação que sobrepuje essa situação do break-even ou do equilíbrio. À medida que nós mantemos o equilíbrio, nós podemos crescer e ampliar as nossas bases, né? Instalações em outras regiões, oferecer novos cursos, ampliar para se transformar numa universidade, colocar cursos de pós-graduação, etc., né? Só que, conforme nós falamos, um dos grandes desafios de uma instituição de ensino superior é a questão de colocar bons inputs para dentro dela. Colocar um bom corpo docente, um bom quadro administrativo, pessoas operacionais para trabalhar na nossa instituição, né? Atrair fornecedores de equipamentos hoje, né? Se eu tenho um laboratório, se eu tenho aí a biblioteca, se eu tenho aí o curso de medicina, aqueles cursos que demandam aí um equipamento diferenciado, né? Então, essa instituição tem que realizar aquilo que a gente entende como marketing reverso, utilizar as estratégias de marketing para trabalhar o mercado fornecedor, tá certo? Então,
fornecedores de recursos humanos, financeiros, inclusive, né, de investimentos, de participação acionária, inclusive, na nossa organização, né, de doações, né, humanos e materiais. E, novamente, avaliar o potencial, necessidades, expectativas e tomar decisões de compra, de suprimento, que equilibrem essa relação com os fornecedores, para que essa nossa instituição ela consiga atender aquilo que nós chamamos de marketing educacional ou escolar pleno. Eu tenho a minha instituição aqui, estou com equilíbrio junto aos segmentos, mercados a quem eu ofereço os meus serviços educacionais e de extensão e de pesquisa, e, ao mesmo tempo, eu tenho um equilíbrio com os meus fornecedores, né? Com o pessoal que me apoia, que me patrocina, os professores que querem trabalhar na nossa instituição, o pessoal técnico, o pessoal administrativo, o pessoal operacional que quer trabalhar, os fornecedores de materiais, né? Didáticos e de sistemas e processos e plataformas educacionais, ok? Conforme nós colocamos, as decisões têm que ser decisões que equilibram esses dois lados. Potencial financeiro, existem alunos que querem fazer uma faculdade, não conseguem entrar na pública e querem fazer, mas não têm condições de bancar, então, obviamente, eu tenho que levar em consideração potencial financeiro de acesso, né? E de consumo, né? dos serviços acadêmicos, né? Aqui eu pontuo as necessidades, pessoal. Aqui, pessoas que já estudaram Abraham Maslow estão vendo aqui claramente as 5 necessidades que Maslow coloca como as necessidades humanas, né? Fisiológicas, né? As pessoas querem aí, né? Segurança, afetivas, reconhecimento, autorrealização. Para sermos mais exatos, né? O aluno, quando ele está estudando em minha faculdade por 4 anos, ele tem que sentir que as suas necessidades básicas, né, vamos substituir fisiológicas, né, não seria alimentação, sede, isso também inclui lá dentro, né, seria o lanche, tem um local lá para ele tomar um lanche, para ele comprar o lanche, né, e, ao mesmo tempo, a necessidade básica que ele buscou a universidade, né? Às vezes, a necessidade dele, né, infelizmente, são pouco o percentual de pessoas que buscam uma faculdade para realmente aprender, para se capacitar. Outros estão aí para ver as suas necessidades básicas de conseguir um diploma e pagar uma mensalidade que seja compatível com o seu poder aquisitivo. Né? Pessoas que vão para a faculdade para encontrar pessoas, né? Ter um relacionamento afetivo, né? Ao mesmo tempo que as pessoas têm as necessidades básicas, né? De aprendizado ou de economia, né? Ou de até conveniência por estar perto da sua moradia ou do seu local de trabalho, ela se sente segura de que essa faculdade não vai fechar, que, né, vai conseguir completar, que não vai ser roubado lá dentro, não vai ser sequestrado, tem aí um mínimo de segurança. Lá dessa faculdade eu consigo ter boas relações, né, sociais com as pessoas, eu sinto que eu sou gostado lá pelos professores e pelos meus colegas, pelo pessoal da administração, da recepção, do pessoal da limpeza. Eu me sinto valorizado dentro dessa faculdade, né? A valorização dessa faculdade, eu me sinto não apenas como um aluno, mas um aluno que tem valor lá dentro. E eu estou aprendendo, estou me desenvolvendo, estou tendo prazer em ter aulas naquela faculdade. Quanto mais necessidades uma instituição propicia ao seu segmento, aos seus alunos, maior percepção de valor ele vai ter. Tá? Então, eu só queria fazer um parênteses aqui, porque esse fluxograma já é autoexplicativo, quer dizer, nós precisamos tomar decisões de quantos cursos, que cursos nós vamos oferecer, vamos agregar medicina ou não vamos, e vamos ter aí cursos que vão trabalhar com robótica e tal. Então, eu tenho que ter uma adequação que traga o equilíbrio entre o meu potencial necessidades e potencial necessidades do mercado. A mensalidade também, ela tem que conseguir fazer com que eu pague os meus custos fixos, né, os variáveis, né,
eu tenho aí uma lucratividade aceitável e a questão da venda acessível. Eu consigo vender dessa forma, eu consigo transmitir aulas EAD, eu consigo ter polos em várias regiões para, né, os meus cursos, eu consigo no presencial fazer com que as pessoas venham à nossa instituição, tenham bom, né, estacionamento para guardar seus carros e tem aí o transporte urbano que é conveniente para o nosso alunado. E a comunicação. Comunicação, pessoal, é a última. Não podemos achar que aquela faculdade é ruim, mas está faltando marketing, está faltando ela falar bem dela. Esses fake news aí já estão, né, infelizmente, eles estão aí, né, estão em grande quantidade, mas uma mensagem por si só, criativa, bonita, que tem um fundamento da adequação do serviço, da mensalidade e da acessibilidade, vai para o vazio, né? Então, a comunicação é por último, ela está aí para tornar comum, né, pessoal? A palavra comunicação tem uma responsabilidade muito grande, ela é diferente de informar, dizer ou falar. Eu posso estar falando, dizendo e informando várias coisas para você e não me comunicando. O que é comunicar? Vem da palavra comum, tornar comum. À medida que eu consigo tornar comum a mensagem, fazer com que o meu interlocutor chegue no nível de conhecimento que eu gostaria que ele chegasse, eu estou comunicando. Ou do contrário, informou, disse, falou, mas não comunicou. Né? Outro desafio da instituição é ela monitorar o seu ambiente de negócios. Né? Ela não está aqui só e seus atributos positivos vão ser suficientes para ela conquistar os segmentos de mercado acadêmico e suplantar sua concorrência. Ela tem uma série de relacionamentos, né? Ela estabelece uma série de relacionamentos com instituições, né? Com o governo, né? Municipal, estadual, federal, com os mantenedores, muitas instituições têm mantenedores, o mercado de trabalho, fornecedores, aqui, eu não vou falar de todos aqui, né? Instituições de fomento, órgãos internacionais, a própria comunidade onde ela está inserida, a imprensa local, né? Não a grande imprensa, se eu não tenho uma capilaridade nacional, mas no local, né? O pessoal da mídia local, né? Sindicatos, associações, então eu tenho que monitorar e ver a minha vulnerabilidade, se eu tenho a favorabilidade ou desfavorabilidade na relação com cada um deles. Né? Muito importante monitorar como é que eu estou com cada um deles aqui, porque não adianta eu ter um bom CRM, Customer Relationship Management, com o mercado, os segmentos, com os alunos, com o target, né, que poderia se matricular na minha faculdade, se essa relação ela não é boa com os stakeholders, né? Por isso que nós falamos stakeholders, né, pessoal? Né? Stakeholder não é aquele que segura o steak, né? Uma brincadeira idiota, só para desanuviar um pouco, né? Que é aquele que no restaurante de rodízio, né, segura o steak. Steak é escrito com S-T-A-K-E, steak, destaca. São aquelas instituições que seguram a base da instituição. Muitas vezes eu planejo adequadamente alguma coisa, né, para conquistar o mercado, faço todo um planejamento adequado, mas muitas vezes eu acabo levando culpa por uma questão econômica. Quantas instituições hoje, né, fizeram um bom planejamento estratégico de marketing e comunicação e hoje estão sofrendo, por quê? Porque o contexto do ambiente de negócios, né, educacionais teve algumas mudanças muito sérias, né? O isolamento social, o aluno vai assistir ou não vai ser aula online ou não, né? A questão econômica, quantos alunos perderam seus empregos ou tiveram seus salários, né, diminuídos? E a questão dos avanços tecnológicos, as decisões políticas e também o relacionamento com os stakeholders das instituições. Então, esse ambiente tem que ser monitorado. Daqui a pouco falo um pouco mais sobre isso, mas esse ambiente tem que ser monitorado dentro dessa gestão de marketing e comunicação. Falando rapidamente, as instituições precisam conhecer e atualizar sempre seu potencial, suas necessidades e expectativas, conhecer, monitorar o potencial, as necessidades e expectativas dos segmentos de mercado-alvo, né? Ninguém consegue vender tudo para todo mundo.
conhecer e monitorar seus principais concorrentes, né? E não é só similar, não é aquela outra faculdade que oferece o mesmo curso. Hoje, há muitas possibilidades da pessoa enriquecer um pouco seu currículo, né? Pessoal e profissional, né? Muitas ofertas, né, de cursos, né? Live, webinars, né? E várias possibilidades, né, de concorrentes substitutos que podem atender as necessidades que aquele indivíduo tem em procurar se matricular numa instituição de ensino superior. E também analisar os fatores dificultadores, né, desse mercado. O que dificulta esse gap que existe, né? De 100% das vagas oferecidas, 16,4 milhões, foram preenchidas apenas 22%. O que está fazendo com que 78% acabem não procurando, né? Administrar suas relações com os stakeholders, colaboradores, professores. Temos que manter uma boa relação institucional. Não pode perder o foco de estar bem com seus colaboradores, né? Com o pessoal administrativo, o pessoal de limpeza, né? Afinal de contas, todos são agentes de marketing dentro desse processo. Aquele porteiro lá que está na portaria controlando a entrada dos alunos, aquele lá é um homem de marketing. Por quê? Porque ele tem um serviço a prestar. Se ele prestar adequadamente, ele está fazendo um bom marketing. Aquela recepção, né, o pessoal da secretaria, quando atende adequadamente o aluno, tal, eles estão fazendo um bom marketing, né, eles estão, né, colocando o serviço deles adequadamente para o mercado. O professor, né, o professor é aquele que tem um serviço a apresentar para o seu alunado. A partir do momento que ele apresenta adequadamente, ele está fazendo um bom marketing. Então, um princípio básico é que todos somos agentes de marketing dentro de uma instituição. E se cada um realizar adequadamente, né, e até suplantar o que se espera de realização, nós teremos um somatório de ações de marketing que vão contribuir efetivamente para que a organização tenha uma imagem positiva, né? Uma reputação positiva também. E outra coisa, tudo comunica. A entrada comunica, o cuidado do jardim, se tem um jardim, comunica, a pintura comunica alguma coisa para quem está visitando, a qualidade do café que é servido comunica, a postura das pessoas que estão trabalhando na secretaria também comunica alguma coisa sobre a instituição. O banheiro, a limpeza do banheiro comunica, né? Nesse momento eu não estou falando que tudo tem que ser luxuoso, tem que ser o suprassumo, né? O banheiro limpo, né? O cuidado que se tem na decoração, mesmo que bastante modesta, tudo isso vai comunicar alguma coisa da instituição. Conhecer e monitorar suas vulnerabilidades em relação ao micro, macro ambiente. Isso é importante, aquilo que nós já falamos, né? Monitorar o ambiente, para que a gente não leve a culpa daquilo que a gente não tem. Utilizar modelos de análise estratégicas que possibilitem o monitoramento constante e atualização das informações. Todas as variáveis, né? Uma frase digna de uma palestra como essa, as variáveis variam. Então, não se espere que de um planejamento que a gente faz, né, acadêmico, não, antes de iniciar um semestre ou o ano letivo, todas as variáveis que a gente levou em consideração vão permanecer, né, perenes, imutáveis durante esse período. Então, eu tenho que monitorar, eu tenho que acompanhar as mudanças que vão acontecendo para que eu possa tomar decisões que se adequem, né, ao momento, né, toda aquela conjunção de situação, a minha relação com os stakeholders, a minha vulnerabilidade em relação às variáveis tecnológicas, econômicas, sociodemográficas, né? E algumas perguntas. Vale a pena empreender? Aqui eu quero fazer uma propaganda de algumas matrizes que foram desenvolvidas por ex-alunos da ECA, que formataram uma startup e desenvolveram isso e colocaram esses modelos de análise já em um ambiente digital. E todos esses modelos, eu não vou explicá-los porque não temos tempo, estão detalhadamente explicados no livro. Portanto, por favor, né,
Comprem um livro, né, que vocês vão ver esses modelos que são muito importantes. A matriz multifatorial, ela tem como objetivo avaliar a atratividade de mercados. Aqui nós podemos utilizar, para uma instituição, a atratividade de cursos, quais são os novos cursos que estão em voga no exterior e que poderiam vir aqui no Brasil, né? E depois a performance da nossa instituição na oferta desses serviços acadêmicos. A matriz de crescimento e participação é aquela que analisa o mercado como um todo. Então, se a minha instituição ela tem uma abrangência territorial, aí uma cidade e suas cidades circunvizinhas, como que está a minha participação em relação a vagas, a entrada de novos alunos, a manutenção desses alunos? Então, há uma avaliação localizada para ver se eu estou acima da média, estou crescendo acima da média, ou estou participando acima ou abaixo da média. Quais são os nossos mercados? A questão da segmentação, muito importante, né? Segmentação geográfica, demográfica, comportamental, né? A questão em que condições vamos caminhar, que a análise ambiental Matizes, levando em consideração as mudanças que vão acontecer nas nossas relações com os stakeholders e as nossas fragilidades em relação às variáveis que se apresentam no dia a dia. Como definir o que fazer quando algo imprevisto acontecer? Aí há uma nova, né, um novo desenvolvimento, uma empresa apresentou aí uma nova forma de trabalhar, uma nova habilidade que tem que ser desenvolvida, tal. Então, eu quero saber um pouco mais sobre isso. Então, a instituição de ensino superior, ela ensina pesquisa, ela é também uma instituição de pesquisa, ela tem que realizar constantemente pesquisas para levantar aquilo que é necessário, né, para que tomemos decisões que equilibram a nossa relação com o mercado, né? Com que competimos e quais são os nossos pontos fortes e fracos? Aqui eu vou investir 5 minutos posteriormente para falar sobre isso, que é fortes e fracos dos outputs, né? Então, temos que efetivamente sempre comparar os nossos os nossos outputs em relação aos outputs que os concorrentes nossos oferecem. E para nós melhorarmos esses outputs fracos, nós precisamos ver quais são os inputs e throughputs que estão efetivamente resultando nesses outputs fracos. Eu vou comentar um pouco detidamente, porque eu acho muito importante, é um modelo que eu gostaria de que vocês começassem a utilizar. Quais são as oportunidades e ameaças que determinarão nossos objetivos e metas e estratégias? São a análise integrada dos resultados, né? Conforme eu vou falar para vocês, né, as oportunidades e ameaças não são somente aquelas que perturbam ou beneficiam todo mundo. As oportunidades e ameaças que são particulares à minha instituição, essas, né, eu tenho que aproveitá-las, e as ameaças eu tenho que minimizar os efeitos que ela traz na minha atuação, né? Então, é uma análise integrada, conforme nós vamos colocar rapidamente daqui a pouco. Quais são os objetivos e metas? Quais são as estratégias para alcançar esses objetivos? Então, estratégia de marketing não é apenas de comunicação, né? Estratégia de marketing e comunicação pressupõe o quê? Estratégias dos serviços acadêmicos e produtos acadêmicos e educacionais que nós vamos vender, o preço e a reputação que nós gostaríamos de obter em contrapartida, as mensalidades e tal, como nós vamos vender, como nós vamos dar acesso aos nossos compradores e como nós vamos comunicar, né? E vamos também falar um pouco mais detidamente sobre comunicação. Quais os recursos? Como nós falamos em gestão, nós precisamos prosseguir, não adianta só planejar, que é definir objetivos e metas e estratégias. Nós temos que ver quais são os recursos necessários, financeiros, humanos, materiais, para a gente colocar em prática essas estratégias. Como nós vamos coordenar todos os stakeholders envolvidos, todo o nosso pessoal acadêmico, administrativo, operacional, os nossos fornecedores? Nós precisamos coordenar todo esse trabalho, né, que vai ser realizado conjuntamente, de uma forma sistêmica, né? Como saber se estamos no caminho certo, né? Sempre realizando a verificação dos indicadores de sucesso, né? Quais são, naquele livro de avaliação e mensuração da comunicação, nós apresentamos vários indicadores de sucesso que não são apenas moedas financeiras, né? Mas são moedas não financeiras que nós devemos
buscar, colocar como métricas e ver se estamos alcançando ou não. É um erro muito grande nós esperarmos o semestre terminar para ver se deu certo, se tivemos aqueles objetivos e metas traçadas foram alcançadas. Né? Há necessidade de colocarmos marcos intermediários para ir acompanhando e vendo o que nós estamos fazendo de certo ou não, e juntamente com a análise ambiental, quais são os fatores externos que estão efetivamente prejudicando ou até ajudando a nossa instituição a alcançar. Tudo isso vai valer a pena? Sempre estudos de viabilidade econômico, financeira e patrimonial. Aquilo que nós estamos planejando. Por exemplo, numa oferta de uma junção, né? Hoje está havendo muitas junções aí de instituições de ensino, aquisições, né? Vendas, tal, né? Ou expansão, né? Sempre temos que fazer os três viabilidades. A viabilidade econômica, isso vai trazer retorno? Temos recursos para bancar isso? O nosso patrimônio vai aumentar? Então, são perguntas que têm que ser realizadas por conta desse planejamento estratégico de marketing e comunicação. Agora, conforme eu coloquei para vocês, eu queria investir 5 minutos do tempo para criticar um pouco o SWOT tradicional que várias instituições fazem, né? Eu já vi, não vou citar o SWOT das instituições, mas é aquele SWOT tradicional, né? Análise interna vai identificar as nossas forças, então nós temos aqui um laboratório muito bom, né? Na área de medicina, nós temos aqui um corpo docente de primeira qualidade que ganha bem, nós temos aqui uma biblioteca também virtual e física bacana. E as nossas fraquezas, nós estamos localizados numa região, né, que não tem muito acesso, nós estamos aqui com dificuldades em manter o pessoal administrativo, está havendo um turnover muito alto, tá? Então nós listamos aqui as fraquezas e as forças com uma análise interna. E depois nós fazemos uma avaliação externa e listamos as oportunidades. Por exemplo, o BNDES está lançando uma linha de crédito para as instituições de ensino superior modernizarem as suas estruturas aí, né? Então, isso é uma oportunidade para todo mundo? Não. Né? Aquelas instituições que têm condições de receber e que precisam, se trata de uma oportunidade. Instituições que recentemente fizeram essa modernização com dinheiro mais caro do que o BNDES, para eles será uma ameaça, porque os seus concorrentes poderão obter aquele valor e ter esse investimento que eles já fizeram com dinheiro mais caro. E pior ainda, é uma tremenda ameaça para quem precisa fazer e não tem condições de obter. Né? As ameaças também, pessoal, né? Temos a questão da pandemia, né? A questão aí do isolamento social, né? A economia, né? Só agora está reagindo um pouquinho mais e tal. Então, é uma ameaça para todo mundo. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas há condições dessa ameaça nós até tirarmos algum proveito em relação a esse contexto. Né? Então, a análise externa indica ameaças e oportunidades que são para todos. Aqui, efetivamente, são particulares, a minha instituição de ensino superior, ela só advém da aplicação e dos resultados daquela análise de atratividade, análise de participação ou de crescimento em relação ao mercado local, das minhas vulnerabilidades em relação ao ambiente, tá certo? E dessa análise que nós queremos apresentar para vocês, que é a análise uma releitura do SWOT. Quem não conhece o SWOT é o acrônimo de Strength, Weaknesses, Opportunities e Threats, ou seja, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né? Se a gente vai levantar os fortes e fracos, eu proponho que a gente levante pelos outputs, ou seja, ensino, preço, conveniência, comunicação, em relação a que os meus principais concorrentes oferecem em termos de ensino, cobrem em termos de mensalidade, conveniência e comunicação. E aqui tem uma ordem de importância, né? Porque dependendo do aluno, o serviço de ensino vai ser muito importante. Dependendo do segmento, o preço e mensalidade é um fator decisor para a compra dele. E para outros, tanto é importante isso, mas a conveniência é importante. É perto de onde eu trabalho, é perto de onde eu moro.
né? É comunicação também, sem dúvida nenhuma. Então, aqui colocar em grau de importância, porque daqui a pouco nós vamos saber por quê. Depois nós vamos um a um. O que são os serviços? Instalações, corpo docente, aqui, né? Tudo que a gente tem que comparar em termos dos serviços acadêmicos. Também dá peso de importância. Se todos são importantes, é 10 para todo mundo aqui, ou 8, ou 9 para todo mundo. E se alguma coisa é mais importante para o segmento, né? É na lógica de quem está consumindo, né? O que é importante para ele, mais importante, né? E vou comparar a minha instituição com os concorrentes. É aqui o benchmark. Se tiver alguém que está fazendo alguma coisa melhor que todos os nossos concorrentes aqui, eu já coloco aqui e fazemos a nossa comparação já à luz do benchmark, né? Porque hoje uma instituição que não opera no mercado onde eu estou operando, lá fora, em outro estado, em outro país, ele pode vir operar aqui. E nesse momento, se eu não estiver já preparado a ter as boas práticas, né? Os modelos de boas práticas aqui, eu certamente serei engolido com todo o processo. E comparar. Então, em relação às instalações, nós entendemos que é um ponto fraco nosso, o concorrente é forte e tal, e está até dando uma nota de 0 a 10. O sistema exige que a gente dê uma nota e justifique. Aí ele vai salvando, né, as notas e as respectivas justificativas. Aí eu vou ter fortes e fracos aqui, em relação aos meus principais concorrentes. Da mesma forma, valor cobrado, condições de pagamento, disponibilidade de bolsas, bonificações e descontos, eu faço, ele não faz, esse é um ponto forte nosso, fraco, o benchmark. Depois nós temos aqui a questão, desculpa, acho que passei a mais. Acesso, transporte urbano, próximo, estacionamento, quer dizer, tudo o que vocês acharem que é importante colocar aqui para comparar o que a sua instituição oferece em relação aos concorrentes, coloco aqui e tal, né, para que a gente possa descobrir fortes e fracos nos outputs que oferecemos. Da mesma forma, o que nós estamos fazendo em termos de publicidade, promoção, das ações digitais, a decoração aqui, eu coloquei, né, decoração, toda aquela configuração aí do prédio e tal, né? A gente faz patrocínio, tem assessoria de imprensa ou não tem, fracos e fortes e o benchmark. Por que isso é importante? Porque a partir do momento que eu descubro quais são os outputs dos quais eu sou fraco, eu tenho que estender essa análise para os inputs que estão ocasionando e estão fazendo com que aqueles outputs sejam fracos. E ver o que eu tenho que fazer em termos de inputs, mais recursos, menos, eu tenho que mudar o sistema operacional, didática, eu tenho que contratar mais pessoas, eu tenho que demitir, o que eu tenho que fazer nos inputs e outputs para que aqueles outputs que são definitivos, mais importantes na decisão de compra, né, e que nós somos fracos, a gente tem que ir lá da mesma forma aqui, né? Eu faço aqui um espinho de peixe, né? Vamos supor que eu estou vendendo curso para um segmento de mercado que preza pela qualidade, né? Mais pela qualidade do que minha mensalidade paga. Então, se eu tenho, a minha instituição tem uma percepção, as pessoas têm uma percepção de qualidade inferior e a qualidade inferior, o que está ocasionando essa qualidade inferior? O que eu tenho que mexer aqui para melhorar essa qualidade? Eu estou agora no mercado que a mensalidade é importante, né? O cara decide pelo valor que vai pagar da mensalidade. E a minha mensalidade é superior, é um output fraco para um segmento que dá muita importância a isso. Então, o que está ocasionando a mensalidade superior? De repente, eu descubro que eu pago bem os professores, eu pago bem, né? Eu tenho aí os melhores equipamentos, tal. Então, eu tenho uma qualidade boa. Então, eu tenho que mudar, eu tenho que reposicionar, eu tenho que buscar um segmento que dá mais importância à qualidade do que à mensalidade. Então, essas análises nos ajudam também, inclusive, no reposicionamento. Agora, rapidamente falando em comunicação nas escolas, nós temos aqui 3 modalidades de comunicação: a institucional, que trabalha a questão da imagem, né, da reputação da organização; a mercadológica, que é mais persuasiva, de venda, tal, né, de convencer o fornecedor a vender para nós, e o nosso cliente, o nosso potencial, os pais, né, os heavy buyers, né, colocarem os heavy users, seus filhos, e pagar as mensalidades, tal. Então, convencer, é um trabalho de mercadológico mesmo, de vendas. E a comunicação administrativa é aquela comunicação voltada ao planejamento, e ao mesmo tempo, aquele aluno
que viu que aquela instituição tem uma boa imagem e tal, foi convencido a entrar e prestou lá o processo seletivo, entrou, a partir desse momento ele tem uma relação administrativa. Ele tem que receber bem aí os boletos, se for o boleto, ele tem que ter dirimido as suas dúvidas em relação a documentos necessários, tal, ele tem que ser bem atendido por professores, por funcionários, etc, etc. Né? E a comunicação integrada já começa a integração aqui. Né? Se eu tenho essas duas boas, isso pode estragar todo o contexto da comunicação institucional e mercadológica. E ela é interna e externa, é com o público interno e o público externo também, as três. Né? Então, a comunicação nas escolas tem um papel muito importante. E a comunicação pode ocorrer em níveis, né? A não segmentada, ou seja, para todos, né, os envolvidos, o fluxo de pessoas, ver onde as pessoas transitam, né? Colocar o jornal mural, aqueles avisos que a gente pode aproveitar, né? Também dentro do ambiente digital, né? Toda o percurso do internauta, né? Onde colocar mensagens, onde ele percorre e tal. A segmentada é basicamente para o público, é aquela comunicação para os alunos de pós-graduação nessa área, especificamente para os professores, para os alunos dessa habilitação, graduação. Então, segmentado. O grupo específico é quando eu promovo encontros, né? Hoje, o ambiente digital permite esses encontros, não só presenciais pessoais, mas presenciais online, né? Onde a comunicação é mais específica, mais dirigida. E, sem dúvida nenhuma, a comunicação, para mim, mais importante é a individual, a personalizada, aquela olho no olho, mesmo utilizando os meios digitais, aquela que a gente direciona pessoalmente aos nossos alunados, às pessoas que trabalham em nossas instituições. Os objetivos de comunicação, a comunicação ela não tem objetivo. Eu compliquei um pouquinho esse conceito dos objetivos de comunicação. O primeiro foi o Key Strong, em 1920, meados de 1920, ele fala que a comunicação tem 4 objetivos: chamar atenção, criar interesse, despertar desejo e levar à ação, né? Aida, né? O nome de uma ópera. Eu peguei aquilo, e outros autores também colocaram mais alguns, e exagerei um pouquinho. A comunicação adequada começa com despertar de consciência de necessidades, de carência, necessidade, por exemplo, de fazer um curso superior, de fazer uma pós-graduação, né? Ter aí uma capacitação acadêmica. Uma vez a pessoa está consciente disso, chama atenção para os nossos cursos, né? Fazer com que a gente apresente alguma coisa para chamar atenção. Essa atenção tem que levar ao interesse. A pessoa, preciso de fazer um curso, bacana aquela faculdade, aquela proposta que eles estão falando, tem interesse. A pessoa interessada está pronta para receber conhecimento, mais informações. Essas informações têm que ser colocadas de uma forma que se identifique. Se aquela pessoa, eu quero pegar aquela pessoa que quer está mais interessado em relação à questão da mensalidade mais baixa, tal, então tem que fazer com que ele se identifique com a minha mensagem. Se a pessoa está procurando qualidade de ensino, tal, né, se preparar, né, para as demandas do mercado de trabalho, então tem que efetivamente tornar comum mensagens que façam com que ele se identifique com a nossa instituição. Criar expectativas. Se eu fizer o curso, eu vou ter aí uma colocação melhor dentro da empresa, né? Desejo de fazer, não adianta ter expectativa. Eu vou fazer, eu quero fazer. Desejo não significa que vai fazer. Por quê? Porque existem concorrentes. Então, eu tenho que agora mostrar disseminar alguma mensagem que faça com que ele prefira a minha instituição do que o meu concorrente. Tomar decisão, vou me matricular, vou entrar no processo seletivo. Decisão de significação. Fazer com que ele entre, pague a taxa de inscrição, né? Entre lá, né? E entre no sistema lá, né? Quando ele entra, acaba o sistema? Acaba o processo? Não. Eu tenho que, uma vez ele é aluno, ele vai ficar 4 anos comigo, eu tenho que garantir manter a sua satisfação, fazer com que ele tenha satisfação em fazer o nosso curso, e estar conosco.
Interação, fazer com que ele tenha espaços para locução, né, de reclamação ou de alguma sugestão de mudanças, ele sentir que está interagindo não só com o corpo docente, com o pessoal administrativo, com os diretores, né, com os coordenadores de curso, obter fidelidade, fazer com que ele, se for fazer um outro curso, manter um curso de pós-graduação, de extensão, atualização, ele vai fazer conosco, né? E, finalmente, gerar disseminação, fazer com que esse aluno feliz, né, contente, que interage, fale para as outras pessoas. Esses são os objetivos da comunicação. E o nosso planejamento de comunicação, ela tem que percorrer, porque nossa instituição quer ter uma relação duradoura. Num assédio, como se diz, emocional, geralmente as pessoas começam pelo desejo e vão logo para a ação, nem fazem direito, não tem satisfação. E fidelização não tem, né? E disseminação não fazer direito e acaba nascendo, né? Disseminando. Depois de fazer tudo isso, eles vão se conhecer. Quando se conhecem, perdem o interesse. E quando cai na consciência, os dois se separam. Tudo bagunçado, pessoal. Uma relação duradoura, ela tem que ser uma relação que vem disso tudo. Eu costumo falar que eu e minha esposa Luri estamos casados há 41 anos e namoramos 8 anos. Nós passamos por tudo isso. Hoje estamos aqui na disseminação de 2 filhos e netos, né? E por quê? Porque o percurso nisso faz com que a relação seja duradoura, né? Eu queria apresentar na prática um planejamento de comunicação que fizemos para vender o primeiro curso de marketing e comunicação digital oferecido pela ECA, do qual eu fui coordenador. Então, nós disseminamos várias informações para criar consciência, se bem que a consciência da importância do marketing e comunicação digital já é, né, bastante disseminado, mas números, né, que atestam. Lançamos o curso em 2019, por isso o número aqui é de 2018, né? Tá bom, já estou encerrando. Chamar a atenção, né? Não faça marketing digital errado. Então, nós usamos o humor para chamar a atenção, né? Você está fazendo isso errado, né? Esse é o seu conceito de rede social? Postamos isso e o pessoal chamou uma atenção, sim. Despertamos interesse utilizando aí, né, colocando mais informações, né? O conhecimento, no nosso site dos nossos cursos, site da ECA, nós colocamos informações sobre o corpo docente, as aulas e tal, né? Identificamos, né? A identificação buscamos nas ações das redes sociais, né? Fizemos aí várias ações, webinars e várias ações para criar a identificação. A expectativa, né? Tem o melhor do curso EAD, mais o melhor do curso presencial, né? Então, colocamos várias coisas aí para criar uma expectativa em relação a isso. Desejo, né? Informações para que a pessoa deseje mesmo fazer. Garantir a preferência, né? Colocamos aqui em destaque o certificado da USP, da Escola de Comunicações, que eles iriam obter. Levamos a decisão no sentido de, né, informações sobre o custo, forma de pagamento, facilidade de inscrição, de matrícula, né? E satisfação, né? Estávamos sempre antenados em oferecer curso de qualidade, conteúdo, né? Sistema de interação, plataformas de ensino, a disponibilidade dos professores, interação, né? Fidelização, oferecendo outros cursos que nós temos dentro da nosso portfólio, né, de cursos, né? Nós temos aí convênios com universidades estrangeiras, com a Nova de Lisboa, Universidade de Havana, Universidade da Flórida e Paris Descartes, né, a Universidade de Sorbonne, cursos do SECOM, né, e os cursos de extensão da MH e tal, né? E levamos a disseminação, os alunos terminando os cursos, postavam, né? Isso aqui foi antes da pandemia, pessoal, e monitoramento dos comentários dos alunos, os alunos em redes sociais. Enfim, processo, de alguma forma ou de outra, sugiro que vocês coloquem as ações de comunicação e os objetivos e quais são os mais adequados para se alcançar os objetivos, né? De acordo com a probabilidade de veiculação, tal, tem aí a característica mais adequada para cada
chamada de atenção. Aqui voltamos ao putômetro rapidamente, 5 minutos, pessoal, né? Paciência. É muito importante entender que hoje uma instituição não se diferencia apenas por meio dos seus outputs, ela se diferencia das outras por meio dos seus inputs e throughputs. O que nós temos de positivo, de fatos comunicáveis relacionados ao investimento? Quando uma instituição vai investir na compra de alguma outra instituição, ela fala para todo mundo, é um fato comunicável positivo. Fala o que a gente tem que falar de positivo dos nossos administrativos, corpo docente, da nossa infraestrutura, equipamento e tal. São fatos comunicáveis que, adequadamente comunicados aos públicos de interesse, vão formando a nossa imagem institucional. Da mesma forma, o que a gente tem de bom para falar em processos, sistemas, políticas que a gente tem e tal, e dos outputs. Aqui tem um quadrozinho, né? Quais são os fatos, públicos de interesse, meios de comunicação, e que geralmente são gratuitos, né? Não tem quase custo nenhum para a gente disseminar, né? E os fatos não comunicáveis, né? Nós precisamos ter uma postura muito firme em relação aos fatos não comunicáveis. Não é o fato da gente levantar o tapete e escondê-los, né? Porque os fatos não comunicáveis, fatos negativos, têm um poder de disseminação muito maior do que os fatos comunicáveis. Então, é muito importante toda a instituição estar muito ciente, levantar os fatos não comunicáveis e tomar providências para que esses fatos não comunicáveis se transformem em comunicáveis ou, no mínimo, neutros, né? Não tem problema nenhum ter fatos não comunicáveis ocorrendo. Não existe nenhuma instituição educacional do mundo que não tenha fatos não comunicáveis, que não tenha, né? Então, é muito importante reconhecer que temos e que estamos consertando. Branding. O patrimônio da marca da minha instituição vai depender não só do patrimônio financeiro, mas o patrimônio socioambiental, por isso que hoje é muito importante termos ações sociais, ambientais, culturais, esportivas, né? O patrimônio de mercado, conforme nós já colocamos, e que vai afetar o patrimônio de imagem. Isso tudo forma o patrimônio da nossa marca. E não se esquecendo que esse patrimônio vai depender também das variáveis econômicas, da nossa vulnerabilidade em relação a essas outras variáveis, tá? Então, formar a patrimônio de marca hoje é o grande desafio, onde a competitividade cada vez é maior. Nós temos aqui, né, muitas vagas não sendo preenchidas, né? Então, é muito importante criar esse patrimônio de marca. E, finalmente, só terminando, se a gente forma um bom conjunto de fatos comunicáveis, a gente dissemina adequadamente junto aos públicos-alvo, nós aumentamos o share of voice, né? Eu usei a expressão share of market em outros usos, né? Aumentamos as nossas vozes no mercado, né, acadêmico, né, de ensino superior. Esse aumento de voz aumenta o share of mind. Nós passamos a ser lembrados por vários stakeholders, vários segmentos de mercado. Esse share of mind aumenta o share of needs. Se a gente tem ações sociais, culturais, esportivas e ambientais, a sociedade vai ver que a gente está atendendo mais necessidades, não somente do ensino. A gente só não, além de ensinar, nós estamos contribuindo no social, no ambiental, no cultural, no esportivo. Isso aumenta o nosso share of heart. Nós passamos a ser uma instituição mais querida, mais apreciada, mais admirada. Isso aumenta o share of power. Passamos a ter poder, não aquele poder imposto, mas aquele poder institucional, de sermos modelo, de sermos aí os que determinam o valor da mensalidade, novos cursos, novos desenvolvimentos aí, né, internos. Isso aumenta o nosso marketing, não só o marketing do alunado, mas o marketing de fornecedores, marketing de financiadores, o marketing da imprensa, da mídia, marketing de fornecedores de docentes, né? O mercado de trabalho também. Isso aumenta o share of pocket money, grana, wallet. Aumenta a nossa receita, a nossa lucratividade, e isso tudo aumenta o nosso value, né? Então, isso é uma brincadeira que eu faço utilizando todo um processo de aumento do share. Pessoal, desculpa eu ter ultrapassado, eu juro para vocês que eu tinha feito uma simulação e não ultrapassava os meus 30, 40 minutos, tal, né?
E então eu peço desculpa e considero encerrada essa apresentação. Muito obrigado pela atenção. Professor. Diga. Bom, queria dizer o seguinte, acho que demorou, né? Passou o tempo, mas eu acho que o pessoal gostou, porque ninguém saiu. Muita gente aqui firme e forte, conteúdo excelente, muito rico. Então nem precisa se desculpar de verdade, viu? Eu acho que as pessoas aqui se beneficiaram muito com todo esse conteúdo que o senhor trouxe hoje para a gente. E aí eu vou pedir, então, um pouquinho da paciência, né, de quem ainda está aqui, porque nós tivemos muitas perguntas. Então, eu queria perguntas diversas, perguntas sobre vários pontos, né, do que o senhor trouxe aqui. Então, eu queria fazer já um primeiro combinado. A gente responder aqui talvez umas 3, 4 perguntas, vamos ver como é que vai ser o tempo dessas respostas, e aí pedir para a gente fazer um compilado, então, convidar o senhor para responder essas perguntas, a gente faz um compilado, né, com essas respostas, cria um material e envia para quem está aqui online, a gente tem essa relação de quem está aqui, se inscreveu, está online, para enviar para vocês depois, para que ninguém fique sem resposta, né, principalmente aí sob o ponto de vista do professor Mitsuru. Pode ser assim, professor? Ok, legal, bacana. Perfeito, então, gente. Então, vamos lá para as perguntas. A primeira pergunta, eu vou fazer uma mescla... Eu vou fazer aqui uma mescla, então, da primeira pergunta com a segunda, porque eu acho que elas têm aí uma sinergia. Então, eu vou ler aqui o termo que a pessoa colocou, né? A Clia Alencar, né? Perguntou o seguinte: professor, na sua percepção, qual que é a estratégia do marketing mais relevante para minimizar a evasão ou trancamento pelos alunos nas IEs? E aí, o Silvio S.A. também faz uma pergunta parecida. Ele diz: professor, boa noite. Como tratar, através do marketing, as vagas ociosas, também a evasão, em instituições públicas? Então, na verdade, é o seguinte, a manutenção é aquele trabalho que muitos políticos não fazem, né? Vou fazer uma comparação. Os políticos fazem um marketing eleitoral, né? Muito forte e conseguem se eleger. Só que eles esquecem que eles têm um marketing de gestão, né? Eles têm 4 anos para fazer um belo marketing de gestão, para que no final desses 4 anos eles não precisam jogar todas as fichas no marketing eleitoral, porque marketing de gestão eles têm 4 anos para ganharem posição, né? Para aparecerem, para mostrarem serviço. A mesma coisa numa instituição, né? Muitas instituições fazem um bom trabalho na captação aí e tal, e se esquecem que esse alunado hoje custa muito mais barato mantê-los do que conquistar os novos, né? Então, realizar aquela avaliação dos fortes e fracos, as expectativas que eles têm, avaliar se eles estão tendo as expectativas atendidas ou não, ver que questões financeiras também vão entrar, poder entender, negociar, né? Ter um tratamento muito próximo, né, muito interativo com o alunado, tal, para que ele possa ter efetivamente aquela satisfação e fidelização, interação, fidelização e efetivamente está, como se diz, se mantendo, né? Se essa relação não for sustentável, o aluno é o primeiro a vazar, sem dúvida nenhuma, né? A segunda eu não entendi. A pergunta é em relação às vagas ociosas das instituições públicas. O que vou repetir aqui, então. Como tratar, através do marketing, as vagas ociosas, né? Também a evasão em instituições públicas. Então, as instituições públicas também têm que fazer um trabalho, né? Um trabalho efetivo em relação a isso, né? Porque há realmente desistência, sim. Mesmo aqueles cursos que a gente tem aí todas as vagas preenchidas ou tem mais candidatos do que vagas, no decorrer também ocorre uma evasão, né? E muitas vezes o que a gente tem percebido é a pessoa descobrir depois que não era exatamente a área que gostaria de fazer, né? E muito pouco em relação à qualidade do ensino, a mensalidade não paga, né? Então não é esse problema, né? Então o problema talvez seja essa questão aí, né?
de estar muito antenado em relação a esses alunos e ter uma orientação mais adequada, né? Se ele decidiu fazer aquele curso, provavelmente algum motivo teve, né? Então, talvez, né, resgatar o primeiro amor, né? Talvez esse seja o grande desafio de nós, educadores e instituições públicas, né? Não sei. Perfeito, professor. Vou aproveitar que o senhor trouxe aqui um assunto e já vou falar para as pessoas que estão aqui com a gente que nós temos muitos materiais ricos sobre marketing educacional. A gente tem um vídeo, uma pílula, temos artigos no nosso blog, no blog da Saraiva Educação. Então, acessem aí, por favor, blog.saraivaeducação.com.br. O pessoal vai colocar aqui no chat. Então, além desse conteúdo incrível aqui, né, do professor Mitsuru, nós também temos outros conteúdos. E aí, professor, já quero chamar aqui a pergunta de um super querido, que é o Vianney. Ele pergunta o seguinte: professor, o raciocínio com base em vagas ainda é válido? Raciocínio baseado em vagas. O que seria exatamente esse raciocínio baseado? Eu não consegui alcançar a quantidade, então eu tenho problemas? É isso? Esse é o raciocínio? Não. A vaga no sentido de que se eu não preenchi, alguma coisa errada está acontecendo comigo. Eu acredito que sim. Será que ele pode ser mais claro? Porque, infelizmente, é isso, né? Eu entendo vagas como estoque, né? É como uma loja tem um estoque e oferta, e esse estoque fica lá parado, né? Vaga parada é dinheiro parado, né? Para a instituição. Eu colocaria pública também, né? Vaga parada lá, ou vaga não preenchida, ou vaga, né, que um aluno desistiu, é um montante que alguém está pagando a conta. Numa instituição privada, os mantenedores que estão pagando a conta, sem dúvida nenhuma, né? Então, a questão da vaga, ela tem que ser analisada assim, porque a vaga vai depender da minha capacidade de oferta, e se eu estou oferecendo essas vagas, mesmo aí, né, do ensino à distância, que a quantidade de vagas aumentou tremendamente, né? Eu tenho que levar em consideração porque eu não estou conseguindo atender as vagas, né? Alguma razão está acontecendo, né? Talvez a minha instituição não tenha a marca consolidada, ou a mensalidade que eu estou cobrando é muito alta, ou a questão de acesso, né? Então eu tenho que avaliar, sim, não tenha dúvida. É uma boa métrica para se avaliar, e não é só ela, né? Mas é uma das métricas que a gente tem que avaliar sem dúvida nenhuma, né? Com certeza. Inclusive, se ele estiver por aqui ainda, quiser mandar aqui alguma informação complementar, a gente coloca nesse material depois, para que o professor Mitsuru possa entender de uma forma mais ampla e elaborar aí, né, essa resposta. Aí a gente tem aqui do Pedro Branco, que te pergunta, né, alguma bibliografia recomendada que aborde aí o marketing educacional. Vamos deixar nessa primeiro, que na sequência já temos uma perguntando um pouco sobre endomarketing. Então, a bibliografia sobre marketing educacional, ela é basicamente voltada à questão mais da comunicação, né? Não de uma abordagem estratégica, né? Então, eu não quero fazer propaganda do livro, mas o livro está formatado em capítulos que levam no final, inclusive o capítulo último todo o fluxograma de um planejamento estratégico, né? E esse planejamento estratégico é perfeitamente o caminho que eu tracei aqui, com muito mais coisas, sem dúvida nenhuma. Em 40, 50 minutos não dava para eu esgotar todo o processo, mas o meu livro está formatado de uma forma que uma instituição, um gestor de uma instituição pode seguir todos os caminhos, os modelos, adaptar efetivamente as variáveis de análise para o desafio que tem, né? E eu recomendaria basicamente o meu livro para esse tipo de abordagem, como eu coloquei, né? Se for para comunicação, existem vários outros, eu posso até depois passar uma bibliografia não só nacional, mas internacional, mas eles basicamente abordam marketing nessa perspectiva da imagem, né, da comunicação adequada, de chegar adequadamente ao seu público e tal, né? Ok?
Muito bom. Vamos então aqui para já encerrando as perguntas, são muitas. Eu vou deixar aqui só um recado, tá? O Om Muniz falou, né, aqui, Mitsuru, saudades do senhor, do curso, das matérias, enfim, saudades de todos, um abraço. Bacana. E aí eu vou aqui então para a pergunta do Salbequim, que falou o seguinte: se possível, ele gostaria de ouvir comentários sobre a importância do endomarketing como forma de alinhar internamente aquilo que o marketing está fazendo, entregando ao seu público e aos alunos. Professor Salbequim, muito obrigado por sua honrosa participação. Ele é o mentor, né, o enunciador do conceito de endomarketing, né? Então, por isso que ele já é extremamente importante, professor, né? Não tenha dúvida, né? Se o nosso público interno não estiver né, atrelado, motivado, envolvido e principalmente comprometido, certamente nós vamos ter problemas sérios, né? E quando eu falo em público interno, não é só o colaborador administrativo, corpo docente, o pessoal, né, operacional, não. Eu estou falando de fornecedores, né, de mantenedores, daquele público que está dentro do nosso contexto, né, fazendo parte desse planejamento estratégico, né? Então, todos são considerados públicos internos. Esse trabalho, né, de realmente fazer com que eles estejam, né, comprarem, né, todo esse processo, né? Aquilo que eu falei, tudo comunica, né? Tudo comunica. E todos são agentes de marketing, né? Desde do porteiro até as pessoas que recebem, as pessoas que atendem, né? O pessoal da limpeza, tal, né? Os professores, os coordenadores de curso, os diretores, todos são profissionais de marketing. Cada um está ciente do seu produto ou serviço a prestar adequadamente, né, a contento junto ao público que vai receber esse serviço, nós estamos somando vários esforços de marketing, né, internos e fazendo com que a nossa instituição tenha essa visão. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que essa imagem positiva ela pode ser rapidamente destruída com um fato não comunicável, um fato negativo que venha e acabe tomando aí a agenda, né, das conversas, da percepção das pessoas, né? Inclusive, as pessoas têm uma capacidade, na natureza humana, de disseminar mais coisas ruins do que boas, né? Eu falo para os alunos, vocês peguem aí, né? Um amigo de vocês chega e fala assim, olha, eu fui demitido, cara, eu fui demitido, agora eu estou na pior. Esse mesmo amigo, algum tempo atrás, chegou a falar, eu fui promovido, né? Eu recebi um aumento de salário. Qual das duas você vai disseminar mais? Segunda, sem dúvida nenhuma, né? Segunda, o fulano de tal foi demitido, agora ele está numa, né, uma situação muito complicada, né? Então, é da natureza humana. Então, fatos não comunicáveis são, né? E as instituições, eles têm que usar um conceito de issue management, né? Primeiro, eles utilizavam o conceito de comunicação de crise. Então, havia uma crise, um assédio de um professor, aí um aluno que foi espancado lá no banheiro, houve uma briga e tal. Então, o que a instituição tem que comunicar perante essa crise que está acontecendo? Descobriram droga e tal, né? Aí depois veio o conceito de gestão de crise. Não é só comunicar, eu tenho que gerir, administrar, fazer com que se evite esse acontecimento tão ruim que redundou em crise. O que eu tenho que fazer para ressarcir, para, né, não somente as pessoas envolvidas, tal. Então, gestão de crise. Hoje, nós precisamos adotar uma nova forma de viver fatos tão comunicáveis, que é o issue management. Em bom inglês, issue é tema, management é gestão. Quais são os temas que podem ser negativos e redundar em crise dentro das nossas instituições de ensino superior? Questão de assédio, questão de uma postura preconceituosa de professor, alguma coisa assim. Então, a gente tem que estar administrando, discutindo esse tema antes que eles acabem ocorrendo e trazendo prejuízos para a organização, né? Então, esse é um comentário que eu faria em decorrência do honroso comentário do professor, a pergunta honrosa do professor Salbequim.
Muito bom, professor. Bom, a gente tem muitas outras perguntas, mas eu acho que o tempo já tá batendo aqui. E aí, o que eu queria já pegar um gancho numa pergunta, a gente não vai fazer ela agora, mas né, falar para a Cláudia Pereira, que ela está perguntando aqui, ela é formada em comunicação social, com ênfase em jornalismo, turma de 1999, e ela quer saber qual melhor opção para um curso, né, para capacitar ela no mercado digital. E aí, Cláudia, já quero aqui fazer um spoiler do nosso próximo webinário, né, professor? Vamos falar sobre novas tecnologias, vamos falar sobre marketing digital, vamos falar sobre inteligência artificial, big data, vamos trazer um pouco desse cenário, né, do marketing. Estamos né, buscando aí temas sobre isso, eu acho que vai ser bem bacana você assistir. A gente está organizando aqui a agenda para trazer uma pessoa muito importante, né, professor? Inclusive, o filho do professor. Legal. E é isso, pessoal. Bom, queria muito agradecer a sua participação, o seu tempo, né, por trazer esse conteúdo tão rico de verdade. Acho que as pessoas ficaram aqui, né, durante esse tempo prestando muita atenção. Acho que foi um conteúdo que foi muito orientado, né, dentro da proposta que a gente tinha desde o início, de trazer um pouco desse, né, do marketing para dentro, né, para as instituições de ensino. Quando a gente conversou, eu falei muito isso com o professor. Hoje as instituições de ensino, elas estão buscando maneiras, né, para se diferenciarem, né? Elas estão ali, né, numa questão de uma competição. E como que a gente se diferencia sem ser só na briga do preço? O professor falou isso durante a apresentação dele. Eu acho que existem muitas estratégias e o marketing, ele vem para apoiar isso daí, né? Como o professor também fala no livro dele, muito mais do que só ali dentro da área como um todo, né? A instituição em toda a sua cadeia hierárquica, não é isso, professor? É isso mesmo. É isso. E aproveitando aí essa sua observação, esse spoiler, eu quero fazer propaganda de três programas que nós temos, né? Nós vamos oferecer, a partir de setembro, o MBA em live, né? EAD, que tem uma duração de 20 meses, MBA em Gestão de Marketing e Comunicação. É um curso presencial que temos em 23, já na 23ª edição, que vamos oferecer agora na modalidade ensino à distância. E em outubro, o curso de Marketing Atualização, com certificado da Universidade de São Paulo, da ECA USP, ambas tem, do curso de Marketing e Comunicação Digital, né, que tem a participação minha, do professor Leandro, de vários professores especialistas e profissionais nessa área, né, com a duração de 12 aulas, né, são 2 semanas, né, praticamente 2 meses, desculpa, de curso, e é um curso de atualização e de extensão da Universidade de São Paulo. E propaganda do livro, hein? Por favor, né? Eu preciso ainda Já colocamos aqui no chat, viu, professor? Colocamos aqui. Vai valer a pena o livro. Tá? Muito obrigado. Eu quero agradecer a Carol, ao Daniel, a Saraiva, a Uni, por essa oportunidade de compartilhar esse tema, que é muito precioso para mim, né? E dizer que eu me sinto honrado, né, pela atenção de todos, né, que participaram, que estão ainda participando, e desejar a todos aí muito sucesso, né, e que Deus abençoe a todos, né? Muito obrigado por esse momento que a gente passou, foi muito agradável. Desculpa ter corrido muito, ter falado bastante, espero ter comunicado, não somente dito, falado ou informado, espero ter comunicado, acima de tudo. Tá? Com certeza, professor. Pessoal, muito obrigada também pela presença de vocês, pela participação, inscrição, tá? Mais uma vez, vou lembrar aqui para que vocês se inscrevam no canal da Saraiva Educação, ativem o sino para receber as notificações de todos os novos conteúdos, assim como esse webinário, muitos outros, de outros temas interessantes e muito relevantes, principalmente com foco aí no ensino superior. É isso, pessoal. Boa noite para todo mundo. Professor, boa noite mais uma vez. Obrigada e até mais, pessoal. Boa noite. Obrigado.